Aí eu vou explicar melhor sobre o assunto principal, né, da minha reportagem. É assim, é, algumas pessoas sem teto, né, desabrigadas, como elas não têm onde morar, elas acabam ocupando áreas de preservação ambiental. É, em áreas de risco, margens de rios, áreas de preservação, parques, esse tipo de locais, né? E aí, é, tem esse embate em relação ao poder público e essas pessoas, pela questão ambiental e também pela questão pública, né, da cidade, que não é o terreno, o terreno não pertence a essas pessoas. E aí, existe uma legislação vigente para essa questão? Algum código do direito urbanístico que regulamenta isso? Deixa eu te falar, eu não sou um especialista na Uhum. área, tá? Então, mas eu entendo que há, né? Nós temos todo o regramento consolidado em lei do município, onde estabelece aquelas áreas de risco e muitas vezes aquelas áreas elas são ocupadas, e aí temos que fazer uma ressalva, que são ocupadas não por querer, mas por necessidade das pessoas. E aí o tema é espinhoso e delicado, porque ele cria uma situação que, no mínimo, ela tem que ser tratada com muita cautela. Por que tem que ser com muita cautela? Porque, de um lado, está a vida, a integridade física das pessoas. E aí, é dever do Estado, e a própria Constituição prevê isso, dar a essas pessoas uma proteção à sua integridade física. E no momento em que ela ocupa uma área de potencial risco, no momento em que se vai devolver essas pessoas, há um embate. Então é preciso que as autoridades tomem essa precaução de evitar. E como é que se faz isso? Com a prevenção, é não permitir que haja o apossamento em área de risco. Sabemos que é difícil, porque nós temos muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas desempregadas, pessoas sem renda, e elas têm que ter um teto para morar. Se não o tem, vão fazer a opção, né, de ser uma pessoa em situação de rua. Essa é a realidade. Então, é um tema muito crítico e tenho certeza de que boa parte dessa situação poderia ser resolvida se nós tivéssemos agentes públicos voltado para ter um controle mais efetivo dessas áreas de proteção. E para isso tinha que ter, né, alguém, né, não reprimindo, né, não expulsando aquelas pessoas, mas reeducando aquelas pessoas, uma ação preventiva. Essa é a realidade, né? Porque, de um lado, tem a integridade física das pessoas, que é dever do Estado. Quando eu falo Estado, falo da União, do município e do Estado. E prevenir a pessoa em situação de risco. E no momento em que ele está numa área de risco, ele está se expondo a qualquer momento. Então, cabe aí, no meu entendimento, evitar, prevenir para que isso não ocorra. Porque depois que ocorre, fica mais difícil. E aí, do ponto de vista jurídico, como a lei protege essas pessoas? Que direito elas têm, por exemplo, a ser realocadas desses locais? Se você partir do ponto de vista da própria Constituição, que diz principalmente o artigo 5º, seus vários incisos, ele diz que a pessoa, ela tem o direito à moradia, ela tem o direito ao bem-estar, ela tem o direito à sua proteção, né?
independentemente do que ela possa fazer, do que ela tenha feito. Então, o fato dela ter ingressado numa área de risco não lhe tira o direito de, ter a proteção do Estado, no sentido de oferecer um ambiente, de oferecer uma moradia. Ela preserva para si todos os seus direitos. Para realizar esses direitos, tendo em vista a omissão do poder público, ela tem que recorrer ao Poder Judiciário. Existe a própria Constituição, que é a nossa fonte maior do direito, é que assegura esses direitos, o princípio da dignidade da pessoa humana. Ela tem que ter, todos são iguais perante a lei, tá? Independentemente de que situação esteja na sua trajetória, no que você faz, no que deixa de fazer, mas você tem a proteção do Estado, e aí ela preserva todos os seus direitos. É a Constituição que, fora as inúmeras leis, porque nós temos aí esses movimentos sociais, né? Essas organizações que existem, né? Para amparar e para dar apoio a essas pessoas, mas a proteção maior ela vem do Estado através da própria Constituição. Mas aí a gente sabe que o Estado é meio omisso nesses casos e geralmente o que ocorre são disputas judiciais entre a prefeitura, entre o poder público e essas pessoas que estão situadas nessa área de risco. E aí você consegue dizer como ocorrem essas disputas? O poder público processa essas pessoas ou é somente o aviso de despejo? Tem como o senhor falar sobre isso? Não, veja, por mais humilde que seja o domicílio, e aí eu posso estar lá na beira do rio, sabe, Maranguapinho, ali já na Ribanceira, ela é um lar, ela tem a proteção do Estado. O domicílio é inviolável, ninguém pode. Então o Estado, o próprio Estado, ele tem aquelas ações, e aí o artigo 37 da Constituição dá o poder do Estado também, né, o poder discricionário e dever, né, e ele tem uma série de obrigações, né, mesmo contra a vontade da pessoa, mas ele tem o dever jurídico de proteger aquela pessoa. E muitas vezes a proteção passa por uma intervenção que a própria lei, nas leis orgânicas do município e na lei de organização judiciária dos estados, ela tem determinadas medidas que você não tem como esperar da intervenção do Poder Judiciário. Exemplo, uma chuva, uma tromba d'água, aí tem uma pessoa que está ali numa situação de emergência e sabe que se não for removida imediatamente, poderá as consequências ser prejudicial ou até capital para a sua vida. Então cabe ao Estado naquele momento, independentemente da vontade da pessoa, intervir. Eles acionam a defesa civil, os vários órgãos, segmentos que ele tem para dar essa proteção. E a proteção não obrigatoriamente, ela não necessita, em situações especialíssimas, ela não necessita da intervenção judicial, porque a intervenção judicial, ela ocorre de uma maneira mais cautelosa, ou seja, ela tem que analisar todos os fatos, e para ter essa decisão favorável, o poder público ele tem que demonstrar que aquilo ali tem que ser de imediato, não pode esperar mais, entendeu? Mas mesmo assim, ela pode não surtir aquele efeito, citando aquele exemplo, e está acontecendo já, eu tenho que proteger, tu não pode ficar aí, não, mas eu não quero sair minhas coisas, mas eu vou. Então essa é a realidade, tem essa. Então, quando a população não aceita ser realocada da área onde ela vive, se ela estiver sob risco, extremamente risco, o poder público tem esse poder de removê-la. Tem o poder de removê-la. Até porque é uma proteção que está na Constituição, certo?
Agora, não justifica um terreno aqui, por exemplo, em condições que não há esse risco iminente, o Ministério, a Prefeitura, o Estado, a usar da força, né, do poder discricionário, do poder político do Estado, sem a intervenção do Judiciário. Aí teria que ter, primeiro, passar pelo crivo do Judiciário para poder fazer valer a sua ordem de remoção. Então, em uma situação onde não há riscos, a lei ainda assim pode obrigar a pessoa a deixar aquele local? Pode. Se o Estado, o município, a União é detentor, né, daquela faixa de terra, daquele pedaço que está sendo ocupado por determinada pessoa, ele pode ficar lá 200 anos, porque os bens, as terras públicas, os bens imóveis públicos não podem ser objeto de ação de uso capião. Eles não têm como se transferir pela posse prolongada. A qualquer tempo, pode ter 100 anos. Se o ente demonstrar que aquilo pertence a ele, ele tem o poder de avocar a justiça, né? E através do devido processo legal, dando também à pessoa que está lá ao direito de se defender, o princípio da ampla defesa, ele pode usar do poder judiciário, e se provado que ele é realmente o titular daquele bem, ele certamente obterá êxito terá êxito na sua pretensão, porque é bem público. Bem público não pode ser objeto de uso capião, né, de apossamento que legitima a prescrição para direito de propriedade. Certo, então essas são as perguntas. Muito obrigada.